Olá, bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Chegou a hora de sabermos mais sobre a contribuição de melhoria. Qual é a base de cálculo da contribuição de melhoria? Você saberia responder a esta questão em seu concurso? Então, muita atenção, pois essa aula está começando. Bons estudos para você. Vamos nessa última unidade de ensino sobre contribuição de melhoria. Vamos agora fazer diversos exercícios sobre o tema que já caíram em concursos públicos e também finalizar a parte importante do estudo deste tributo justo. Vamos aqui. Contribuição de melhoria. A questão da base de cálculo. Se afirma que a base de cálculo, em regra, da contribuição de melhoria é o quantum de valorização imobiliária. É exatamente aquilo que a gente chamou de mais-valia. Em regra, a base de cálculo é o valor que foi acrescentado ao imóvel. O valor que foi acrescentado decorrente da obra pública da unidade administrativa. Ok? Veja aqui um ponto importante que muitos candidatos erram. É que pensam que a contribuição de melhoria tem arrecadação vinculada. A arrecadação vinculada, ou seja, o destino legal do produto da arrecadação da contribuição de melhoria é a própria obra pública. E não é. Não existe previsão constitucional de arrecadação vinculada da contribuição de melhoria. Não confunda tributo vinculado com a classificação de tributo vinculado ou não vinculado com a classificação de arrecadação vinculada ou não. O tributo é vinculado ou não se decorre de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. A contribuição de melhoria é um tributo contraprestacional, é um tributo vinculado. Todavia, contudo, porém, é um tributo de arrecadação não vinculado. Isto é, não necessariamente o valor arrecadado vai para custear a obra. Por que não vai? Porque a obra já está feita, meu querido. Ou seja, se pega o valor, esse valor, e se utiliza esse valor, em regra, para as despesas em geral da administração pública. Se a contribuição de melhoria ela é cobrada após a feitura parcial ou total da obra pública, isso quer dizer que, em regra, em princípio, a sua arrecadação é não vinculada. Claro que a lei pode dispor de forma em contrário. Então, perceba, não há previsão constitucional de arrecadação vinculada. Então, em regra, isso que é em concurso, a contribuição de melhoria, segundo a doutrina majoritária, é um tributo de arrecadação não vinculada. Até porque a obra pública já estava feita. Se ela já estava feita, já foi custeada, não necessariamente a arrecadação vai para a obra pública, porque já houve o custo, já houve o gasto, então ela vai para outras despesas da unidade administrativa que realizou a obra pública. Essa é a regra. No que tange a cobrança do tributo da contribuição de melhoria, como já argumentamos aqui, o limite individual dessa cobrança é o valor de cada valorização de imóvel, ou seja, o contribuinte teve seu imóvel valorizado, então há um limite individual, um limite particular, ele não pode pagar mais do que o seu imóvel foi valorizado. É claro que isso é um limite. Pode ser que a administração pública queira cobrar menos. Pode, claro. A competência tributária é facultativa. E você bem sabe disso, porque você já estudou teoria geral do direito tributário. Apesar do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda se tem como característica fundamental da competência a facultatividade. Então, perceba o seguinte, que o limite individual é o limite, né? O limite é o valor que foi beneficiado, o valor de cada imóvel beneficiado, ou seja, o valor imobiliário decorrente do mais-valia. Aquilo que foi valorizado decorrente da obra pública. E o limite total é o custo total da obra. Então vejam que são limites cumulativos. E limite total, custo total da obra. Limite individual, o valor que cada imóvel foi valorizado. Dito isso, pessoal, é importante você saber que no caso de criação de contribuição de melhoria, e esse aspecto já foi cobrado em concurso público,
há uma publicação de um edital, trazendo os termos da cobrança segundo o Decreto-Lei 195 de 1967. E assim publicado esse edital, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer um prazo de 30 dias para que o contribuinte possa impugnar este edital. E o contribuinte aí tem alguns argumentos estabelecidos em lei para impugnar esse edital. Vejam esses três fundamentos, esses três argumentos para impugnação do edital. O contribuinte, o sujeito passivo, pode alegar erro na localização e erro na dimensão, ou seja, erro de localização e erro de dimensões, isto é, erro na onde está localizado o imóvel está localizado fora da área beneficiada. O imóvel tem uma dimensão menor do que foi publicado pelo ente federativo. Isto é, houve erro, equívoco na dimensão, na área do imóvel. Pode ser alegado isso pelo sujeito passivo. Veja que o sujeito passivo também pode alegar erro no cálculo dos índices para fins de cobrança da contribuição de melhoria. E, por fim, o contribuinte pode alegar, né, erro no valor da cobrança, ou seja, um valor excessivo de cobrança, e também a contribuição de melhoria pode ser paga em prestações, ou seja, pode ser parcelada. O contribuinte pode também alegar erro na definição do número de prestações que ele deve vir a efetuar. Houve um erro no número de prestações estabelecido no boleto, por exemplo, e isso pode ser alegado nesse prazo aí de 30 dias após a publicação do edital. Dito isso, meus amigos, vamos agora resolver diversas questões sobre contribuição de melhoria que já incidiram no mundo dos concursos públicos. Veja aí uma questão de procurador de Recife. Inclui-se entre as características do tributo, contribuição de melhoria, ter por fato gerador a obra pública de que decorre valorização imobiliária. Correto. Vejamos a próxima, de procurador federal. A contribuição de melhoria pode ser cobrada quando a construção de obra pública trouxer qualquer benefício para o contribuinte. Falso, não é qualquer benefício. O benefício tem que ser a valorização imobiliária. Contribuição de melhoria decorre de valorização imobiliária. Então não pode ser qualquer benefício, e sim valorização imobiliária, mais-valia imobiliário. Por isso, falsa esta questão. Vejamos outra. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra algum benefício ao contribuinte, tal como a segurança pública. Falso também, se acabou de verificar. O benefício tem que ser a valorização imobiliária e não segurança pública, não tem qualquer pertinência. Por isso, falso. Vejamos outra questão. Inclui-se entre as características do tributo, contribuição de melhoria, ser vinculada a uma atividade estatal e ter por base de cálculo o quanto da valorização dos imóveis adjacentes a obras. Verdade. Veja aqui que ele está tratando não da classificação de arrecadação vinculada ou não vinculada. Ele está tratando da classificação de tributo vinculado a uma atividade estatal ou tributo não vinculado a uma atividade estatal. E nesse caso, a contribuição de melhoria é vinculada a uma atividade estatal na classificação, né, tradicional do grande mestre e saudoso mestre Geraldo da Taliba. Então está corretíssima. É tributo vinculado e de arrecadação, em regra, de arrecadação não vinculado. E aqui está tratando ele como tributo vinculado na classificação que tem pertinência com a prestação de um serviço diretamente relacionado ao contribuinte. E a base de cálculo é o quanto de valorização dos imóveis, sim. Veja, pode-se eleger como parâmetro da cobrança da contribuição de melhoria, de modo geral, o custo total da obra, rateado entre os principais beneficiados, ou a valorização imobiliária dela decorrente individualmente analisada. Exatamente, corretíssimo, está de acordo isso aí com o artigo 81 do Código Tributário Nacional. Ok? Então vamos para a próxima.
Não se inclui entre as características do tributo contribuição de melhoria ser instituída para fazer frente à obra pública a ser iniciada após a sua arrecadação. Verdade, foi o que nós já argumentamos aqui. Falamos, primeiro tem que ter o benefício, tem que ter a obra pública, a construção da obra pública ou de parte da obra pública. Após isso, se verifica, se publica o edital e o contribuinte tem direito a impugnar esse edital no prazo de 30 dias, como nós estudamos. Então, veja que deve existir para a cobrança do tributo, primeiro, a valorização imobiliária. Por isso, verdadeiro. Vejamos outra. A Constituição de 88 não estabelece que o limite total da contribuição de melhoria seja o valor da despesa realizada pela obra pública que lhe deu causa. Correto, por que correto? Você verificou que a Constituição Federal ela foi omissa, existiu uma lacuna normativa da Constituição Federal. Ela apenas disse, contribuição de melhoria decorre de obra pública. Quem veio estabelecer esse limite total não foi a Constituição, e sim o Código Tributário Nacional, no seu artigo 81 do CTN, né? O respectivo artigo 81, que estabelece que o limite total é o custo total da obra pública. E não foi a Constituição, e sim o CTN. Dito isso, pessoal, verifique agora comigo, em síntese, as principais características da contribuição de melhoria. Primeiro, você viu que a Constituição foi omissa, fala só em obra pública, mas o CTN e o Decreto 195 de 67 fala que deve existir também valorização imobiliária. Você viu também como ponto importante a questão da hipótese de incidência. A hipótese de incidência não é só a obra pública, e sim a obra pública mais a valorização imobiliária. Você viu como ponto importante também a questão da base de cálculo. A base de cálculo, em regra, é o quanto debeato decorrente da obra pública, o quanto debeato de valorização imobiliária. Ou seja, a quantia que foi valorizada, isto é, ou seja, o mais-valia. Houve a obra pública, o valor que foi valorizado o imóvel. Estudamos aquele exemplo. Imóvel 200 mil passou a valer 230. Então, quanto aí foi de 200 e foi de 30 mil reais. Então, isso é um limite individual. Você viu também que o limite total é o custo total da obra pública. Mas é importante você saber que esses são os limites máximos, que são cumulativos, individual e total. Pode ser que o Estado cobre menos. E, ademais, você viu também como ponto de importância que a cobrança do tributo ela é feita com a publicação de um edital, nos termos do Decreto 195 de 67, e enseja prazo de 30 dias para o sujeito passivo impugnar administrativamente esse edital. Lembre que, passado esse prazo, é possível a impugnação, mas não mais administrativa, e sim judicial. Por quê? Em razão do princípio do acesso à justiça. Porque a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Passou o prazo administrativo, mesmo assim eu posso impugnar na via judicial. E, por fim, para finalizar, sempre atento. Tributo vinculado, porque decorre de obra pública que valorize o imóvel, e tributo de arrecadação não vinculada, porque necessariamente não há relação entre o custo da obra e a vinculação da arrecadação a esse custo. Por quê? Porque a obra, em regra, já foi feita. Isto é, em regra, em princípio, a arrecadação é não vinculada, porque o valor arrecadado pode ir para despesas gerais do ente federativo. Um abraço. Você ficou satisfeito com essa aula do professor Edivaldo Nilo? Você pode avaliar o conteúdo da unidade, o capítulo do livro e também o desempenho do professor. A sua ajuda é de extrema importância para o melhoramento dos nossos cursos. É só clicar aqui em cima e avaliar.